Olá, pessoal, bem-vindos ao Pode Isso, Ana. Eu sou a Ana, sua advogada, e no episódio de hoje a gente vai conversar sobre pensão alimentícia descomplicada, como funciona e como requerer. Eu sei que esse é um tema que traz muitas dúvidas, principalmente aí para as mamães, e eu tenho a honra aqui de receber a doutora Rafaela Sela. Ela é advogada, pós-graduada em Direito Civil e atuante no Direito de Família há 12 anos e sócia proprietária do escritório Célia André em Cambé. Oi, doutora, tudo bem? Boa tarde, Ana, tudo bem? É um imenso prazer estar aqui nesse seu projeto legal, muito informativo, muito importante. Vai agregar muita informação na vida de muita gente. Então, conte comigo porque a gente conseguir resolver e esclarecer aqui, estamos à disposição. Eu acho que vai ser um tema que traz bastante questionamento e a gente vai descomplicar bem, né? Pra gente começar, doutora, o que é pensão alimentícia? A pensão alimentícia é a obrigação legal de fornecer recursos financeiros para garantir as necessidades de alguém que não tem condição de se prover sozinho. Então, a gente fica muito naquilo que é pai pagando para filho ou mãe, né? Mas a pensão não se restringe a só isso. Existe pensão entre ex-cônjuges, existe pensão que os pais podem cobrar dos filhos, existe a pensão para pessoas com necessidades especiais. Então, isso é bem abrangente. Outra coisa sobre a definição de pensão, que eu acho importante a gente falar, é que ela chama pensão alimentícia. Então, é sugestivo que a gente entenda que fale só de alimento, mas a realidade... Que é o mais comum, né? Isso, a realidade é que a pensão não é só alimentos. Então, falando no caso do menor, a gente exemplificar, a pensão engloba a moradia, engloba a educação, engloba lazer também, então a alimentação. Então, todo o custo desse menor ou desse dependente engloba na pensão alimentícia. Que é muito comum as pessoas não entenderem essa parte, né? Elas entendem ali que a pensão alimentícia, principalmente, eu vou falar como se fosse mãe, porque a maioria das pensões são os pais que pagam para os filhos, né? É a realidade do Brasil hoje. E eles acreditam que ali, aquele pouquinho que ele paga, dá para garantir a subsistência, dá para garantir a vestimenta, a educação, o lazer, e na verdade essa não é a realidade, né? Criança tem custo e a gente sabe que é alto, né? E quem que paga a pensão? Explica pra gente. A gente sabe que, igual eu falei agora, pai paga para filho, né? Quando a criança ali reside com a mãe. Mas quem mais pode pagar pensão? Então, no caso do filho, no caso da ausência de recursos financeiros do pai, a gente pode requerer pensão aos avós. No caso, os avós não poderem, podemos ir para os colaterais, irmãos, tios, que tiver ali, que tenha recurso financeiro que possa arcar com o custo desse menor, a gente pode vir a requerer em juízo. Como que a gente solicita a pensão, os alimentos? Eu posso fazer isso de uma forma sozinha, sem acompanhamento? Como que eu dou o primeiro passo? Como que a pessoa que está precisando, responsável, né, do menor ou do incapaz, pode pedir a pensão? A pensão, o primeiro passo que a gente fala é buscar uma consultoria jurídica especializada. Então, precisa de alguém para te orientar, qual é o direito dessa criança, qual a necessidade dele, quais os custos que ele tem. Posteriormente, esse advogado, feita toda essa triagem de entendimento do qual a necessidade, ele vai ajuizar uma ação de alimento. Ele vai entrar com uma ação na vara de família, da comarca da residência do menor, e vai dar entrada nesse processo. Você tem uma noção média de quanto dura? Cada processo é muito peculiar responder o tempo de um processo. Mas, no geral, o processo de alimentos ele é rápido, porque a gente não discute o direito. O direito ele é existente, não tem mérito que discuta isso. O que para de discussão vai ser a respeito do valor. Então, qual que é a possibilidade, qual que é a necessidade. Então, eu falo assim, que um processo normal, ele vai durar de 3 a 6 meses e já vai estar funcionando. Mas, é claro, existem processos que demandam uma briga enorme, que podem durar 2, 3 anos. Principalmente quando é um valor maior de pensão, Sim, né? quando Que daí... o patrimônio do pai é alto, a mãe não vai submeter a uma pensão menor para o filho, né? Porque ela quer manter aquele padrão de vida também. Então, aí a discussão acontece. Então, eu sou mãe ou sou responsável por alguém que precisa de pensão, fiz uma consultoria e quero começar a entrar com a ação. O que eu preciso juntar de documentação? Então, essa mãe precisa dos documentos pessoais dela, RG, CPF, comprovante de residência, precisa do documento que comprove
o grau de parentesco, então normalmente a certidão de nascimento, e a gente sempre instrui que essa mãe tenha recibos das despesas que ela tem com esse filho. Então, ela paga a escola, ela paga transporte escolar voltado para a educação, né? Material, uniforme, aí na saúde, se paga plano de saúde, se tem um custo fixo com medicamento, com alimento, ele come algo específico ou só o básico, vamos incluir nessa conta. Tem alguma Moradia, alergia. exatamente. Então, tudo que ela gasta, a gente sempre fala, faz uma pastinha aí, coloca tudo e a gente coloca no processo, porque vai ajudar o juiz a ter uma decisão, um valor justo para ser arbitrado de pensão, e não só jogar lá, eu quero um salário mínimo. Então, vamos fundamentar isso. Por que ela quer esse valor, né? Exatamente. Essa é a dica de milhões. Mães, façam uma pastinha, coloque ali tudo. Nota com roupa de vestuário, mercado, porque tudo isso entra, né? Muitas mães não sabem, mas o aluguel entra, água entra, luz entra, internet entra, tudo entra, né? Sim, é um tabu, na verdade. Muita gente acha, naquilo que eu te falei lá no começo. Então é alimentos, então é só isso. Não, não é só isso. Tudo que esse menor precisa para sobreviver, para existir, pode ser embutido nesse cálculo. Pode não, deve, né? Aqui a gente falou menor, mas a gente está falando que essa questão de alimentos, ela incide também para quando é para pais, para quando é para o incapaz, tá? Durante a pensão, durante o processo de pensão, a mãe ou aquele responsável, ele vai conseguir a pensão só no final? Ou a gente consegue antecipar os efeitos aí e a criança, o incapaz, já começar a receber os alimentos? Perfeito, Ana. É muito importante a gente saber, e por isso eu falo de buscar um advogado especializado, porque já no início do processo a gente faz um requerimento do arbitramento de uma pensão provisória. O que significa isso? E antes mesmo de citar o pai ali para se defender no processo, o juiz vai arbitrar um valor provisório para que haja um suporte financeiro até que saia uma sentença definitiva. Nesse ponto é importante a mãe ter conhecimento do que o pai faz, né? Senão o juiz acaba arbitrando ali um valor um pouco menor, que não quer dizer que vai ser o valor arbitrado lá no final do processo. Mas o que eu vejo importante, doutora, é que a mãe acompanhe, se for possível, a rede social do pai, tenha informação sobre onde ele trabalha, mais ou menos quanto ganha uma pessoa naquele padrão ali que ele tá, porque tudo isso aí ajuda, né? Perfeito. Durante o processo para comprovar a quantidade que ele vai pagar de pensão, né? E como que é feito o cálculo da pensão? O cálculo da pensão, na verdade, ele não tem uma regra, não tem uma fórmula, ele não tem nada que defina, vai ser tantos por cento, como muita gente acha que tem. A realidade é que para calcular a pensão alimentícia, a gente tem como parâmetro algo que a gente chama de binômio, que é a possibilidade do alimentante, nesse caso que a gente está falando, o pai, com a necessidade do alimentado, que é o filho. Então, quanto que esse filho precisa para sobreviver, para ter um padrão de vida ok e mantenha um padrão de vida, principalmente nas questões que envolvem o divórcio. E qual que é a possibilidade desse pai? Esse pai tem condição de prover uma escola particular? Ele tem condição de fornecer uma atividade extracurricular? Então, esse cálculo, ele obedece esses parâmetros. A gente teve um caso, acho que bem famoso, os ouvintes vão lembrar aí, de um jogador de futebol, né? Pagava um valor X de pensão, e a gente tem também, a gente vai conversar sobre isso, que a pensão não precisa ser necessariamente só em dinheiro, ela também pode ser, né, com obrigações. E ficou bem claro nesse caso do jogador que ele tinha um padrão de vida muito maior do que aquele que ele estava oferecendo pro filho, né? O pai, vamos supor, ele ganha lá R$1 milhão. O filho gasta R$10 mil por mês, então ele só vai pagar esses R$10 mil por mês, ele não pode oferecer mais, ele não pode oferecer um padrão de vida semelhante ao que ele leva, porque um jogador de futebol, qual o padrão que ele leva? Mesmo que a mãe não tenha um padrão de vida, ok? O que esse pai pode proporcionar para um filho? A gente tem que pensar assim, ele não mora com o pai, mas e se ele morasse? O que o pai iria oferecer? Então tem que manter isso, não pode ter uma incoerência. Até porque se esse pai vir a ter outro filho que vai morar com ele vai oferecer tudo de melhor para esse filho. E o outro fica à mercê daquela oferta mínima que ele está fazendo, né? Então tem gente que não tem essa mentalidade, inclusive é algo que as pessoas precisam começar a ter. E nesse caso mesmo do jogador, o acordo que eles tinham era de boca, né? Explica isso pra gente. Como que esse acordo é válido, se não é válido, qual que é a melhor forma de ser feito? Então, a pensão extrajudicial, chamado, né, acordo de boca ou verbal, ele não tem qualquer validade.
né? Então, o que que acontece? Tem um acordo de boca, o pai vai pagar a pensão, a gente tem Ele uma paga como boa... ele quer, né? Ele Não tem tem uma como boa forçar. relação com a mãe, então ela acredita que aquilo vai acontecer, passou 5 anos. Esse pai teve uma nova família e ele não vai mais pagar. Aí a mãe vira pra gente lá no escritório e fala: doutora, faz 2 anos que ele não paga a pensão, mas eu quero cobrar. Aí a gente fala: infelizmente, não tem muito o que a gente fazer. Por quê? Porque não existe uma homologação do juízo, não existe assinatura do juiz que fale que essa pensão tá válida. Então é um erro que acontece muito. Então vamos supor, a gente tem uma boa relação, nunca fomos casados, não passamos por um processo de divórcio, o pai quer pagar a pensão, vamos fazer uma ação consensual de alimentos, vamos homologar isso para que lá na frente você não tenha prejuízos. E outra, que eu sempre falo também, o simples fato do pai procurar para um acordo e dizer que ele não quer nada de processo, que ele não quer assinar, é bem sugestivo para que lá na frente ele já tenha intenções de não pagar. Exatamente. Você falou aqui que os alimentos, a pensão, a gente fala alimentos, mas pensão é o que as pessoas conhecem, né? Ele é ali no binômio necessidade e possibilidade. Tem uma porcentagem exata do salário mínimo? As pessoas acreditam que ele vai pagar só 30% do salário mínimo, né? Que é o mais usual. Na verdade, é o que a justiça meio que acostumou a dar, né? Mas a gente tá tendo aí uma outra visão de um tempo pra cá sobre isso, né? Exatamente. Então não existe essa porcentagem e nem sempre o parâmetro é o salário mínimo. O que eu sempre gosto de ressaltar é assim, esse pai, ele tem um registro, então vamos usar o salário dele como parâmetro. Então nós vamos querer, tudo bem falar em 30%, mas eu então vou falar 30% dos rendimentos desse pai. Quais os rendimentos dele? Quando o pai tem uma carteira assinada, é muito mais fácil da gente localizar isso, seja a mãe mesmo sabe a empresa, a gente oficia a empresa, ou então a gente vai no INSS e pede para que apresente os registros dele. Mas se ele não tem, então como a gente não vai ter parâmetro, a gente usa sim o salário mínimo, mas isso não quer dizer que ele tem que pagar 30% do salário mínimo. Ele pode ter que pagar um salário mínimo ou 20 salários mínimos. É só um parâmetro para que, principalmente na fase de correção que acontece anualmente, ele tenha também atualizado o valor da pensão e não precise judicializar isso toda vez Todo ano, né? para aumentar a pensão. Então, ela já obedece os parâmetros do salário mínimo. Outra coisa também que gera muita dúvida eu pago só os alimentos, o valor X por mês. Eu preciso ajudar a mãe a comprar material escolar, eu preciso ajudar a mãe a comprar remédios, eu preciso ajudar a mãe com qualquer outra despesa que tenha? Ana, daí a gente volta naquela situação que eu falei lá. Uma boa assessoria jurídica garante com que você possa vir a cobrar outros custos. Porque se a gente chega lá no processo e faz um acordo que o pai tem que pagar R$1.000, ele vai entender que nesses R$1.000 está embutido todos esses custos que você falou. Então, uniforme, está embutido o material escolar, transporte e tudo mais. Então, como que a gente faz isso? Ele vai pagar R$1.000, mas as despesas extras, ele vai custear 50%, 30%, que seja. Desde que esteja previamente acordado, ela pode cobrar sim. Mas se isso não tiver no processo, dificulta e muito a cobrança. Porque esse pai ele não vai se submeter ao pagamento de verbas extras, sendo que não está falando nada em juízo. E a gente também pode alertar, fazendo um gancho aí, que eu lembrei agora, né, nos casos que a gente vai pôr em holerite, lembrar sempre de tentar incluir 13º e férias. Porque são verbas remuneratórias. Então o filho tem direito aqui. Mas aí você não coloca no acordo e aí fica aquela coisa, pode, não pode. Se não tá no acordo, vai gerar conflito. Quem vai querer pagar? Vai virar uma outra ação judicial. Outra ação judicial, perfeito. Então por isso eu sempre vou retomar nessa situação. Precisa de uma assessoria jurídica especializada. Não é só um processo de alimentos. É o processo de alimentos. Exatamente. Para fazer a mudança depois no valor, é muito mais difícil, não é? Isso. É um novo processo. Então a gente não consegue continuar aquilo. Foi uma vírgula errada. É um processo novo. Então a gente pode mudar a pensão alimentícia? Sim, a qualquer tempo. Então, que aí a gente chama de processo de revisão de alimentos. Pode mudar para maior, pode mudar para menor. Mas é outra situação, é outro processo, outra audiência, tudo outro, né? Tudo novo. Nessa questão de mudar o valor, é muito importante a gente observar, a gente volta lá no jogador de novo, o binômio necessidade e possibilidade, né? Porque se aumentou a condição, o padrão de vida do pai, consequentemente, a gente tá falando pai, mas inclui aí para quem é o pagador, que pai é o mais comum, né? A gente inclui aí, pode entrar com uma revisão, até o pai entraria com uma revisão para poder abaixar
ou subir esse valor, dependendo da condição que ele se encontra, né? É muito difícil a gente encontrar um pai querendo subir a pensão, mas... Olha, desses 12 anos de advocacia, eu acho que eu vi isso umas 2 vezes, mais ou menos. É bem raro. É raro. E em caso de inadimplência? O pai tá lá, a gente tem alimentos determinados, não são alimentos de boca, são alimentos já com decisão judicial. O que a mãe faz? Primeira coisa, procurar um advogado. Por quê? Outro processo. Agora, uma execução de alimentos. A execução, ela funciona de 2 formas. Temos o rito de penhora de bens ou o rito de prisão civil do devedor. É o medo dos pais. A maioria paga a pensão para não ser preso, né? Exatamente. Então, só esclarecendo um pouquinho. O rito da prisão do devedor, ela cobra até 3 meses de pensão. Por que até 3 meses? Porque tem um mito, né? Que as pessoas entendem que precisa esperar 3 meses para pedir a prisão civil dele. Não é dessa forma. 1 mês de pensão, já podemos pedir a prisão civil, porque no decorrer do processo vai vencer outras prestações de alimento. Então, deixou de pagar, ideal que entre com o processo. Porque se juntar 6 meses, aí a gente já tá falando outro rito, que é o rito de penhora de bens. Doutora, a gente tem lá alimentos determinados, né? Determinou X valor. Vamos colocar aqui R$1.000. O pai ou a mãe que paga ali a pensão ou o avô ficou desempregado. O que acontece? Bom, o fato do pagador estar desempregado não desobriga ele do pagamento da pensão. O que acontece? Esse valor continua sendo devido. Se ele não buscar o judiciário e apresentar a nova situação por meio de uma revisão, ele vai continuar devendo esse mesmo valor. Então, é ideal que ele comunique ao juiz essa nova situação e, quanto antes, né, arruma um emprego para continuar pagando, porque o filho vai continuar comendo, morando, estudando e tudo mais, mesmo que o pai não esteja trabalhando. Falo isso sempre lá no meu Instagram. Pai, você não tá trabalhando, se vira, vá procurar um emprego, porque seu filho continua comendo, vestindo, mesma coisa, né? E a gente tem uma tese aí, na verdade, uma visão de alguns pais, de que fez 18 anos, chega de pagar pensão. Não é bem assim que funciona, né? Não é nada assim que funciona. A realidade é, lá naquela definição que eu dei para vocês de alimento, a gente já falou. Prestar alimento é pagar um valor para quem não consegue se sustentar sozinho. Esse filho fez 18 anos, ele vai começar uma faculdade, ele ainda não consegue trabalhar, ele ainda não tem meios de prover a própria subsistência, permanece o pagamento da pensão. O pai parou de pagar. Vamos executar. Então, cabe a execução após os 18 anos. Até porque a gente também tem que ter em mente que vai parar de pagar? Ingresse com uma ação pedindo a exoneração. Né? Pega o aval do juiz lá para parar de pagar, ele vai avaliar a circunstância do filho. Se ele entender que ok, ele vai exonerar, não precisa mais pagar. E se ele parar de pagar e esse filho daqui 1 ano resolver cobrar, ele vai ser devedor da pensão ainda. Então, simplesmente não pode parar de pagar. Exatamente. Tem que ser com uma ação de exoneração, né? Isso. Para a segurança, né, dos dois, né? O filho que vai ficar sabendo que não vai receber mais, né? E o pai sabendo que ele tá ali documentado, ele não precisa mais pagar aquela pensão. E a gente entra aí nessa questão de que os filhos maiores continuam recebendo pensão, ali em média até uns 24 anos, né? E aquele filho que tem necessidade especial? E aquele filho que tem ali necessidades especiais? Como que fica? Vai chegar uma idade que essa pensão vai ser exonerada ou não? Então, vai depender da necessidade desse filho. Em casos de deficiência mesmo, que o filho não vai conseguir trabalhar, não vai conseguir prover, essa pensão ela vai ser vitalícia. Afinal de contas, a mãe não vai estar ali cuidando desse filho 100% do tempo e muitas vezes ainda trabalhando para sustentar. Então, a pensão vai permanecer também para o pai pro resto da vida. Puxando um gancho aqui, a gente tem um protocolo de gênero, né? Que agora é usado no judiciário, que leva em consideração, né? Essa mãe que trabalha, que exerce ali um cuidado maior com o filho, ela teria uma contraprestação, aí o pai teria uma contraprestação, né? No pagamento de pensão. Porque a gente sabe que é a realidade, que muitas vezes a mãe, ela assume a responsabilidade ali do filho, o pai aparece de vez em quando só pagando alimentos e tudo mais. Hoje o protocolo de gênero já é usado, né, doutora? Em todas as ações de direito de família para ter aí essa compensação. Na verdade o que a gente busca é equiparar mãe e pai. Então, porque o pai leva a vida dele normal, vai ter outra família, e a mãe, não colocando o filho como um fardo, mas ela tem essa responsabilidade 100% do tempo. Então, por que é mais não? difícil para ela estudar, mais difícil para ela trabalhar, Exatamente. mais difícil para ela sair. Outra coisa que é muito comum eu quero guarda compartilhada
porque assim eu não preciso pagar pensão. É outro mito da pensão alimentícia, né? Pode existir casos em que os pais não paguem pensão alimentícia? Claro que sim. No caso de um pai participativo e que eles estabeleçam que cada um vai custear o tempo em que o filho está com ele, pode ser que não haja a obrigação real do pagamento de pensão para a mãe administrar. Mas nesse caso, eles podem se comprometer. Um vai pagar o plano de saúde, o outro vai pagar a escola. É aquela que você mencionou lá no início, né? Que daí não é em pecúnia, ele vai ser o pagamento Daquela obrigação. daquela obrigação. Exatamente. Assim como também tem casos em que a guarda é compartilhada, eles dividem o tempo, mas ainda assim o pai paga a pensão e a mãe distribui essa verba. Ela vai pagar a escola, ela vai pagar o plano de saúde, ela vai pagar a moradia. Porque ainda com a guarda compartilhada, a gente tem o domicílio de residência do Eu menor. ia falar isso agora. As pessoas acham que guarda compartilhada é uma semana com cada um. Não, gente, isso é guarda alternada. Guarda compartilhada, o pai vai ter ali influência nas decisões sobre o filho, né? Vai ter ponderamento também vai poder decidir ali. Porém, o juiz vai fixar, sim, uma residência que aquele menor vai passar a maior parte do tempo, né? Isso, as coisas, elas se confundem um pouco, né? Só que, na verdade, o filho precisa do domicílio, que ele precisa estabelecer. Ele vai morar com o pai, ele vai morar com a mãe, apesar da guarda compartilhada, né? Outra coisa, a gente volta aí nos famosos e também nas redes sociais e tudo mais. O pai fala ali que não tem condições, não tem trabalho, não tem uma carteira, mas está ostentando nas redes sociais. A gente pode usar isso como prova? Com certeza. O que a gente orienta nesse caso? Vamos lá, vamos investigar a rede social dele, vamos tirar print ali de tudo, coloca lá naquela pastinha dos documentos que a gente falou no início, e a gente vai mostrar para o juiz, né? Qual que é a realidade? O princípio da aparência. Qual que é a aparência que esse pai tá levando? Eu não tenho condição, eu tô pobre, eu tô morando... Eu sou desempregado. Mora debaixo da ponte, mas no final de semana ele tá de carro importado, andando de lancha na praia. Tênis caro. Roupa de marca. Então, vamos colocar tudo para dentro do processo e colocar o juiz para analisar. Então, já aconteceu comigo em alguns casos do escritório, que você, né, tem casos assim que a mãe é bloqueada no Instagram do pai, né? A gente entra com o nosso perfil, dá uma olhada lá e encontra várias coisas. Então, a gente pega, guarda, coloca no processo e o juiz vai analisar isso, porque se ele está se eximindo de deixar a renda em nome dele, recebe em dinheiro, ou tem empresa em nome da família para se isentar, mas ainda assim ele está levando uma vida de ostentação, é porque ele tem condição. Ele tem um carro importado, ainda que no nome da mãe dele, mas ele arca com o custo desse carro. Então ele tem que arcar com o custo do filho na mesma proporção. Outra coisa que é muito comum é: eu pago X de pensão e quem tá usando o dinheiro é a mãe, não é meu filho. Ela compra as coisas pra ela e não compra as coisas pro meu filho. Tem pai que paga R$300 e acha que a mãe tá ostentando, né? Tem alguma forma de ter esse uso indevido da pensão, alguma forma de ter um controle? Eu falo isso numa situação de que os alimentos são pagos de um valor maior, né? Porque a gente sabe que com R$300, R$500, que é a realidade do brasileiro aí, a mãe não consegue sustentar o filho, não chega no pezinho ali do valor que ele gasta, né? Mas vamos falar numa pensão de valor alto, que o pai acha que a mãe tá ostentando ali com o dinheiro dele. É uma prova difícil de se produzir, na realidade, né? Mas assim, se esse pai tá acompanhando ali, tá vendo que tá faltando algo pro filho e a mãe tá na vida de ostentação, ele pode rever essa pensão. Damos todos esses documentos, vamos demonstrar pro juiz. Eu pago R$20 mil de pensão, meu filho não tá tendo toda essa assistência, mas a mãe dele tá. Então, vamos buscar reduzir. Afinal de contas, o objetivo dessa pensão não é prestar alimento para a mãe, é sim para o filho. Outra coisa também que a gente vê, vejo bastante nesse tempo de advocacia, acredito que você vê também, é aqueles pais, mães que não vão atrás do direito do filho e não pedem a pensão. Eu até tenho uma situação lá no escritório que eu tive que conversar bastante com essa mãe. Ela fala que ela não vai pedir a pensão porque o pai fala que vai pegar a criança pra ele. Então, assim, é uma coisa bem comum, não é? Esse medo que os pais colocam nas mães. É muito comum elas deixarem de buscar o direito dos filhos por medo do pai, ou por ceder a algumas ameaças desse tipo, medo de perder a guarda, ou a mãe, então, tem uma boa condição, ou os avós têm uma boa condição. Deixa pra lá. O que eu posso falar sobre isso é que não deixa pra lá. Não é um direito seu.
Você vai intermediar isso, mas o direito é do seu filho. Outra situação também que a gente vê, que eu atendo, você também deve atender, é em situações em que o pai ou a mãe, aquele que paga a pensão ali, faz uma moeda de troca, quer colocar garantias no pagamento, quer impor condições na mãe, né? A gente conversou aqui já sobre alienação parental e fala um pouquinho para nós sobre essa questão da pensão com a alienação parental. Alienação parental é uma coisa que de fato acontece. Então, essa chantagem emocional, esse querer deixar o filho contra o pai ou vice-versa, ela acontece. E como as pessoas usam da pensão para isso? Então, ou eu só vou deixar você ver seu filho se você pagar a pensão em dia. Ou eu só vou pagar a pensão se eu puder falar com meu filho todos os dias. E, tudo bem, a gente não pode deixar de pagar a pensão, o pai também não pode deixar de ver o filho. Mas a gente precisa saber separar isso. A São institutos diferentes, é né? uma obrigação, a visita é outra, a guarda é outra. Então, a gente não pode vincular as coisas. Porque não é esse pai tá deixando de pagar a pensão, então ele não vai mais ver meu filho. Então não pode. Então muita gente liga às vezes, olha, ele não pagou a pensão, não vai mais visitar. Não é por aí que funciona. Ele tem o direito de visita. Vamos tentar entender o porquê desse não pagamento. E vice-versa também acontece muito. Ela não deixou eu ver meu filho, então eu também não vou pagar a pensão. Ou tem outra também que, eu não vou comprar isso pra você, filho, porque eu paguei a pensão pra sua mãe. Exatamente. Isso é bem comum, né? O pai deixa, né, de dar um presente, de dar um conforto, um aconchego para esse filho, porque tá pagando a pensão. Como se a mãe, a gente tá falando dessa pensão normal, que a gente tá falando de 500, 600 reais aí que a gente vê. Como que a mãe com esse valor, ela vai se cuidar, ela vai gastar com ela, sabe? É uma coisa assim que deveria ser muito mais natural pro pai e de entendimento de que essa obrigação ninguém precisa impor pra ele. Deveria acontecer naturalmente. E o que a gente conversou aqui é, se a mãe não conseguir usar essa moeda de troca, né? Você não vai pegar o filho pra visitação porque você não pagou a pensão. Realmente, o pai vai preso se ele não pagar a pensão? Vai. E eu falo assim, que apesar de ser extremo, né? Ele é o que funciona. Porque esse pai que ele não tem a intenção, eu tô falando desse pai que não tem intenção, porque existem pais que querem pagar. É que é mais comum a gente atender a parte que não quer. Então, esse pai que não quer pagar, ele já não tem mais bens em nome dele. Exato. Ele chega a pedir as contas do serviço para trabalhar como autônomo, muitas vezes sem registro, para não descontar em folha de pagamento. Gente, isso é comum, viu? Não acha que não é comum, não. É comum, sim. Então, ele já é intencionado no não pagamento. Então, nesse pai aí, a gente não precisa nem tentar outras medidas. O que vai funcionar para ele é mandar expedir um mandado de prisão. Aí sim o bonito acha dinheiro, né, Ana? Acha dinheiro, a outra mulher paga, né? A mulher atual, os avós pagam, um tio paga, ele faz empréstimo no banco, ele arruma meios pra pagar, né? Pra não ficar preso. Ninguém na família tem dinheiro pra ajudar o pobre coitado. A hora que ele vai ser preso, aí ele tem dinheiro. Eu até menciono assim, foram poucos os casos que eu cheguei a ver ele ir preso mesmo. Porque a hora que manda expedir o mandado, que ele vai ver que vai ser levado, aí ele liga pra fazer acordo, aí ele deposita o valor em juízo. Então aí a situação se resolve. Então, infelizmente, no Brasil, é isso que funciona. Se a gente perder a prisão civil do devedor, aí... É uma luta pra receber, né? Não é que não tem jeito, né? Porque a gente vai tentar... Mas é mais difícil. Achar. Mas a hora que coloca a liberdade dele em risco, ele vai pensar no filho. A gente falou aqui bastante sobre pensão alimentícia de pai para filho. Existe pensão alimentícia de filho para pai? Existe pensão alimentícia de filho para pai, sim. Então, esse pai, ele tá passando dificuldade, tá idoso, a aposentadoria muitas vezes ou não tem ou não é suficiente, o filho tem um padrão de vida e tem condição. Então, sim, ele pode requerer a pensão. O Código Civil prevê isso daí. Então, é possível sim. É que é muito comum a gente falar muito dos filhos, mas existe sim esse instituto para arbitrar pensão para pai, sim. E cônjuge? Convivi ali uma vida toda, não trabalhei, só cuidei da casa e dos filhos, que não é só cuidar da casa e dos filhos, aí requer, né, uma atenção toda da mulher. Ela pode pedir pensão? Com certeza. Então, essa mulher, ela deixou muitas vezes de estudar ou deixou de construir uma carreira para viver em prol dessa família, ou até mesmo
trabalhava nos negócios do marido, na empresa dele, ajudava ele nesse trabalho e se divorciaram, ou no caso da união estável, só se dissolveu essa união. Ela pode sim pedir a pensão e o juízo vai arbitrar uma pensão até que ela se restabeleça. A gente tem, você estava falando dos jogadores de futebol, mas agora em junho saiu uma decisão de segunda instância do Amado Batista. Ele estava casado com uma menina de 23 anos. E ela, é lógico, né, vivia ali nas empresas dele, em função do trabalho dele. E se separaram, na verdade não era um casamento, era uma união estável, então essa união se dissolveu. E em segunda instância agora foi decidido que ele vai pagar 10 mil reais durante 3 anos para ela se restabelecer financeiramente. Levando em consideração aí o binômio necessidade e possibilidade, Isso. né? Qual que são os erros que as pessoas mais cometem no momento de pedir alimentos? Para mim o principal erro é acreditar nesses mitos que a gente mencionou. 30%, salário mínimo. Não ter uma advogada especializada na área. Então, esses mitos fazem com que as pessoas elas já venham pra gente acreditando naquele valor, ou acreditando que ela precisa esperar 3 meses para pedir a prisão civil dele, ou o principal, talvez, aquele velho acordo de boca que não funciona. Então, para mim, esses são os principais erros de não ter essa assistência que vai te orientar a ingressar com o processo e fazer todo o direito está constando ali nesse documento, nesse papel que vai assinado pelo juiz, que vai te evitar um monte uma dor de cabeça muito maior, de situação, né? Futura. Deixa uma dica para quem tá passando, para a mãe que tá procurando alimentos, pro filho que já é maior e precisa de alimentos também. A dica é: não deixe o seu direito passar ou o direito do seu filho passar. Se você, mãe, não precisa da pensão do pai para sustentar seu filho, e que bom que não precisa, mas vá atrás desse direito, abre uma poupança, entrega pro seu filho quando ele completar a maioridade. Não deixa esse seu filho chegar na maioridade e te tirar uma satisfação do porquê que o pai dele não ajudou, por que o pai dele não ofertou nada, né, para a educação dele, para o crescimento dele. E busca sempre um profissional habilitado, que tenha conhecimento na área, para que isso seja, de fato, bem feito. Uma documentação bem organizada, tenha todos esses documentos que a gente mencionou, comprovantes de renda, acompanha o pai lá na rede social, tira tudo que você puder, extrai tudo isso, e sempre que você precisar ou tiver dúvida, consulte um advogado. Doutora, a gente tem algumas perguntinhas aqui na nossa caixinha. Vou fazer para você. Uma pergunta que eu tenho aqui no meu Instagram. Minha filha tem 9 anos, o pai paga pensão como quer. Aquilo que a gente falou, né, da cor de boca. Eu posso cobrar todos os anos? Acho que ela quer dizer assim, eu posso cobrar esses 9 anos para trás? Não pode. Infelizmente, apesar da pensão alimentícia ele ser um direito, claro, cristalino, que não gera dúvidas, que não tem discussão de mérito, se não tem homologação judicial, ou mais grosseiramente falando, a assinatura do juiz não tem validade nenhuma como título executivo. Então, se essa mãe vai entrar com uma ação de alimentos só quando a criança tiver 15 anos, ela perdeu esses 15 anos para trás. Perdeu os 15 anos. Vamos para outra pergunta aqui. O pai da minha filha não trabalha. Posso pedir pensão para os avós? Com certeza pode. A gente ingressa com um pedido de pensão contra o pai. Ele demonstrando que não tem condição, a gente pede para que a responsabilidade recaia sobre os avós. E aí começa essa coisa de produzir prova em relação à renda dos avós. Mas é perfeitamente possível. Pediu pro pai, não conseguiu. Pediu pros avós, não conseguiu. Pra quem mais que eu posso pedir? Vamos pedir aí pros colaterais, pros tios. Os tios. Se tiver irmão mais velho, pode também, né? Pode pedir pro irmão mais velho. Tá. Agora a gente tem uma pergunta aqui que a gente faz pra todos os nossos convidados. Qual que é a situação jurídica mais inusitada que você já passou de pensão nesses 12 anos que você tá atuando? É isso que eu tô pensando. Inusitadas várias, né? Porque a gente vive trabalhar com pessoas. Uma caixinha de surpresas. Então, muita coisa engraçada. Mas de pensão alimentícia, acho que tem um caso legal pra gente ilustrar aí até onde vai a pensão. Acho que você vai gostar dessa, porque envolve os animaizinhos. A gente não falou sobre isso. Então, vamos falar num exemplo. Então, era um casal muito jovem. O rapaz tinha trabalho, ele trabalhava com baladas. E ela tinha um emprego como vendedora normal, trabalhava acho que em shopping. E eles constituíram uma união estável, foram morar juntos. E aquela conversa de vem trabalhar comigo, né? Eu trabalho na noite, você vai comigo, senão você não consegue trabalhar no outro dia, enfim. Ela, óbvio, acabou deixando a vida profissional dela de lado, foi morar com
ele. Aí, pra preencher as lacunas ali, ele deu um cachorro desses, acho que era aqueles Spitz, né, que tem que levar em pet shop toda semana, só come Cachorro ração caro. importada, aquela coisa toda. E ela era de uma família super simples. Enfim, ela acabou descobrindo uma traição, passou por uma situação lá muito difícil, retornou pra casa dos pais e me procurou. Olha, doutora, eu quero o cachorro, mas eu não tenho condição. Toda semana uma coisa nova nesse cachorro. Eu falei, então vamos lá. Aí a gente ingressou com uma ação de reconhecimento de solução de união estável, pedindo pensão pra ela e pro cachorrinho. Ela acho que nunca tinha escutado falar disso. Eu falei, não, nós vamos conseguir sim, você vai ver. E foi bem legal, porque daí, por fim, a gente conseguiu uma pensão pra ela, que ela não esperava, por um período de 2 anos, como ela era jovem, então é só até ela se recolocar mesmo. Estabelecer, né? E pensão pro cachorrinho vitalícia. E pra mim é inusitado, né? Porque assim, não é algo que as pessoas procuram com tanta frequência. Mas é interessante a gente mencionar que também cabe pensão alimentícia pro pet. Inclusive, gente, a doutora falou que isso não é tão comum, eu tenho alguns casos, né? Inclusive, eu tenho um acordo de pensão para pet. Hoje é a realidade, né? Os pets fazem parte aí da nossa vida. É melhor quando as partes entram em acordo, né? Daí a gente exime uma ação judicial. Mas não acha aí que você vai pegar um cachorrinho e não vai ter que cuidar dele depois de separar, porque vai sim. E pra gente encerrar aqui, eu quero que você deixe uma dica jurídica do que a pessoa não deve fazer num processo de pensão alimentícia. Então, não deve fazer acordo de boca. Então, a gente falou já várias vezes e repetindo, o acordo de boca não vai funcionar. Gente, eu acho que a gente conversou e explicou bastante aqui sobre pensão. Eu espero que tenha ajudado vocês, que tenha esclarecido todas as dúvidas. Quem tiver mais dúvida pode deixar lá no meu Instagram ou no Instagram da doutora Rafaela, que ela vai passar para vocês daqui a pouco. E vou passar para ela aqui pra gente dar tchau. E foi muito legal gravar, doutora. Acho que a gente trouxe aí bastante coisa, bastante conteúdo pra maioria aí, pras mamães, né? Ana, foi um imenso prazer. Muito especial esse momento, esse bate-papo, esse assunto de suma importância. Então, espero que tenha esclarecido bastante coisa, que tenha agregado aí nesse podcast de sucesso. E quem precisar, meu Instagram, rafaelacela.advogada, tá bom? Muito obrigada. Então, se você tiver qualquer dúvida, pode mandar para mim ou para a doutora Rafaela. Mande também sugestões do que vocês querem ver aqui no podcast e me segue lá na rede social, que é Ana Luísa Ferreira ADV. Tchau, tchau, até a próxima.